Primeiro, eu queria agradecer todo mundo que está presente, todo mundo que vai entrar também, pela atenção, em especial ao Henrique Campos. Obrigado, Henrique, pela participação, pelo tempo aí que você tem dedicado para a gente. E ao nosso grande parceiro, Paulo, obrigado aí pela força de sempre, por estar aqui. Tenho certeza que vocês dois vão dar uma aula aqui, eu estou só para fazer a moderação aqui, só para encher o saco, na verdade, mas hoje vai ser muito legal ouvir de vocês aí os desafios que vocês enfrentam, veem, né? Todo mundo enfrentando no mercado com relação ao LGPD, ouvir do Henrique, experiência que ele tem aí até com outras regulamentações de CCPA, GDPR, fazer aí uns paralelos com o que a gente tem encontrado, né, enfrentado com a LGPD. Então, obrigado a vocês dois. Bom, antes da gente começar, só fazer um pouco de introdução, falar um pouquinho da Icon. A Icon é uma empresa que já completa aí 9 anos de mercado. A gente já há uns bons anos se especializou em segurança de TI, da informação. Então, para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais a empresa, um pouco mais do portfólio, temos inclusive aqui um dos grandes mestres nas nossas soluções, o Alexandre, que pode depois aí dar um overview de tudo que a gente faz para quem quiser aí um one-on-one. A gente tem soluções que vão desde proteção para rede, para ambiente de nuvem, inclusive até muita coisa que é meio, digamos, não usual no mercado, né? A gente costuma não trabalhar com aquelas coisas mais normais. A gente tem sistema para proteção de ambientes em nuvem, muito bacana, que o Alexandre adora mostrar, a solução de MFA, de Multi-Factor Authentication, e uma série de outras coisas bacanas que, para quem quiser ouvir falar de segurança, a gente depois marca aí um bate-papo. Legal? Mas vamos começar. Queria começar com você, Henrique. Se puder, bom, conta um pouquinho de você, da sua história, sua trajetória até aqui. Você está numa empresa super bacana, então tenho certeza que você tem muita história legal para contar. A gente vai fazendo aí um bate-papo. Continua. Bom, passei aí por algumas indústrias até chegar aqui. Uma posição que, até esclarecendo, é temporária. Como tudo na vida, né? Mas ela é formalmente temporária e estou aproveitando essa experiência e vivenciando uma indústria que eu nunca tinha vivido, que é a aeroespacial, né? Passei por farma, mineração, financeiro, telecom, e essa é uma novidade para mim. Maravilha. Conta um pouquinho, então, da sua trajetória, né? Pelo o que eu sei da sua história, você tem uma experiência bem relevante com essa parte de segurança, privacidade de informação, inclusive aí um pouco, né, também na SpaceX com relação a CCPA, GDPR. Então, se você puder falar para o pessoal aqui, fazer uns paralelos sobre tudo isso que você já viveu, acho que é bacana. Legal. Eu sempre estive aí dentro dos compliances da vida, né? Desde regulamentação de Bacen, até mesmo Anvisa, sempre aí espirrando alguma coisa, né? Somos de TI, mas sempre cuidei dessa parte de compliance em TI, né? Mesmo porque os processos de negócio sempre acontecem dentro de TI, então precisamos estar compliance com eles. Então, também falando de SOX, ISAES 402, as múltiplas ISOs, né, que não é regulamentação, mas nos garante frente às regulamentações que vêm aí a existir por estarmos aí seguindo um processo determinado, né? Bom, primeiro delas, vamos ao ponto da privacidade, não é? A primeira que eu tive interação foi a GDPR, a europeia, há alguns anos atrás, se eu não me engano, 5 talvez. Trabalhava numa empresa europeia, com operação no Brasil, e a GDPR ela reflete a membros da comunidade europeia, onde quer que eles estejam. Então, a lei ela é offshore, ela expande aí multicontinentalmente. Então, foi aquele susto quando chegou para a gente ter conhecimento, nunca tinha ouvido falar, vamos estudar isso, enfim, foram elencados aí as roles, né, dentro da lei, que é muito próximo, né, do que temos de LGPD hoje. Você já tinha ali DPO, DPC, nós acabamos adotando até praticamente os mesmos termos. LGPD depois veio seguindo bastante a linha da GDPR, não tão complexa quanto a GDPR, que é a mais complexa, no meu ponto de vista. E, para fechar com chave de ouro, veio a CCPA, lei da Califórnia, que foi a primeira americana, e outras virão nos Estados Unidos, você sabe bem, né, Tiago? Você está por aí também.
Então, para facilitar, né? Em vez de criar uma, eu imagino uma só. já vai ter 50. Exato. Já vai ter a lei da Flórida, a lei de Nova York, É isso. a lei do Texas, enfim, que é o modelo americano. Vamos de repente se junta tudo, né? Aqui nos Estados Unidos, né? Obviamente, imagino que todo mundo saiba, mas os estados americanos eles funcionam muito, de certa forma, né? Como países semi-independentes. Não vou entrar nem no mérito dos territórios indígenas, né? E as reservas que tem, que aí é outro perrengue desgraçado. Mas é isso que o Henrique comentou. Aqui existe a possibilidade, claro, de cada estado adotar, né, a legislação que quiser. Isso, até na prática, para outros assuntos que não privacidade de dados, tem sido assim, né? Legislação do que for, né? Criminal, civil, ou regra de como fazer o seguro do seu carro, como que você tira a carteira de motorista. Cada estado tem o seu, né? Ou regra que nem a gente tinha aí, como é que chamava aí em São Paulo, o negócio da fumaça no carro lá, o Contran, como é que era? Né, que tinha que levar o carro para fazer o teste. Inspeção veicular. Controlar isso. Então, aqui, cada estado tem o seu. Então, eu não duvido, Henrique, que pode acontecer um cenário como esse, especialmente nos grandes estados, né? Claro que Montana, que tem 3 habitantes, talvez não, vai seguir a carona de alguém, mas estados grandes, né? Como é o caso da Flórida, Nova York, etc., é bem possível que cada um bata o pé na sua lei, né? Na sua regra. Vai ser se isso acontecer... Olha, já no Senado um projeto de uma lei nacional, tá? No Senado americano já existe essa iniciativa por pressão da Europa, porque a Europa está exigindo que cada país, e foi por isso que o Brasil adotou a Lei de Proteção de Dados, porque sem o país ter uma autoridade nacional e uma lei unificada, a Europa não quer mais fazer negócio. Então, os Estados Unidos deu entrada no início do ano numa lei nacional. Maravilha. E você acha, Paulo, que assim, essa lei ela vai seguir muito a da Califórnia ou vai ser uma coisa ainda a ser discutida? Eu acho que vai seguir mais a da Europa, tá? A CCPA, ela tem suas peculiaridades e eles têm uma maturidade, mas tem uma flexibilidade maior por estar na Califórnia, onde tá Facebook, Google, quer dizer, é exatamente o que o pessoal da GDPR foi contra, quer dizer, criaram uma lei na Europa para dar uma barrada nos Big Four, né? E aí são o grande objeto dessa lei. A gente pode falar o que for, mas é uma lei para enquadrar os grandes fabricantes. O grande susto que todo mundo tomou foi o do Facebook, né? Eu acho que o grande evento que todo mundo prestou atenção, né? O Mark Zuckerberg dando depoimento lá com aquela cara de assustado, né? Acho que esse é o grande evento e aí, exato, acho que os grandes manipuladores de dados estão na Califórnia, né? Então a lei tem uma série de vantagens e não é tão pesada como a lei europeia, que, por exemplo, não bota limite para multa. Né? Você tem um limite de multa de 4% do faturamento sem teto. Aqui no Brasil é 2%. Temos o limite, né? O teto é de 50, né? Se eu não me engano, 50 milhões. Aqui o teto é de 50 milhões de reais, né? Por evento, né? Não é tão baixo, mas é por evento. Então, eu acredito que vai ser uma lei, porque a Europa tem 500 milhões de milionários, né, Thiago? Então, todo objeto aí nessas leis é buscar esse mercado, como é que eu vendo para a Europa? E a Europa, para se resguardar, né, falou, olha, agora só faz negócio comigo quem seguir minhas regras, né, de privacidade e tal. Então, a Europa teve que criou esses padrões, mas já existe regras de privacidade há 40 anos na Europa, né? Esse compliance é muito antigo. E criar agora uma medida para que o dado do cidadão europeu ficasse preservado. Os Estados Unidos vai ter que achar uma saída diplomática para isso, para conseguir continuar comercializando, respeitando as leis da Europa, sendo um pouco mais, talvez mais brando, porque é um dos grandes países, mas a gente tem que olhar do outro lado, tem a China. Então, os Estados Unidos também quer fazer o seu... A gente acha que é sempre os Estados Unidos que está explorando, mas e aí o TikTok? Né? E aqueles aplicativos que estão pegando dados de todo mundo, os russos, né? Então, eu não sei se vai ser tão brando assim, Thiago. A lei vai vir
com algumas armadilhas aí, como e acho que até faz sentido e seria até preferível, né, que não fosse tão branda, porque né, eu acho que os Estados Unidos têm ainda um peso bem relevante na economia global, né, até para fazer um ponto de tecnologia, né? O pessoal, você citou TikTok e tal, o pessoal fica usando Face App para tudo quanto é coisa, você vai se envelhecer, vai não sei o quê. Tudo sendo usado para pesquisa de Big Data, tudo sendo usado para... Alexandre, a frase é o seguinte, se o produto é de graça, você é o produto. Se o serviço é de graça, você é o produto, mais especificamente, os seus dados são o produto. Seus dados são o produto. Com a ascensão desde os anos 2000 com as empresas de tecnologia, o que se observou muito é assim, as empresas que mais cresceram no ramo de tecnologia não são empresas que trabalham com o produto físico em si, mas a maioria delas que trabalham com os dados da pessoa como produto. Qual que era a diferença antes da LGPD? Eu, como profissional de TI, não gosto muito da LGPD, como a maioria dos profissionais acredito que não gostam muito. A gente nem vê sempre com os bons olhos, mas ela é necessária, até porque, como essas empresas cresceram, o que acontece ela já usava o teu dado como produto. Só que você não tinha noção, você não sabia, você não tinha essa ideia de que você era um produto para eles. E agora você tem essa ideia. Então, não é uma lei ruim. Eu concordo que, em alguns casos, ela tem que ser reforçada, tem que ser dura mesmo, porque eles usam e abusam dos teus dados. Nos anos de 2016, mais ou menos, já tinham pesquisas falando que o Google sabia até quando você descia do carro, porque ele pegava ali o movimento do giroscópio do teu celular, já sabia que, olha, provavelmente ele desceu do carro aqui provavelmente ele subiu uma escada. Então, quer dizer, são dados que, quando a gente para pensar no mundo de hoje, digitalizado, com cyberterrorismo, essa parte de segurança que precisa ser reforçada, cada dado conta. E como a gente sabe, né, o futuro do dado é ser minerado, né? O Bitcoin já está aí sendo minerado há algum tempo, o próximo Bitcoin, a gente pode apostar que vai ser o tratamento de dados para aplicar isso em inteligência artificial cada vez de forma mais eficiente. A questão, a Google não está em voga aqui na discussão, mas você conhece a missão da Google? Qual é a declaração dos objetivos dela? Ter todas as informações do mundo, né? Então, todas as informações do mundo, considere todos os seus comportamentos, né? O que eu não vejo com maus olhos. A questão é a identificação disso, não é? Se eu estabeleço perfis comportamentais para ações de geomarketing, para N ações, para monetização de qualquer forma, é um mercado que é um mercado louvável. A grande questão é a proteção do que é pessoal. Uma questão como os dados de comportamento. E quando eu torno eles impessoais, eu posso fazer isso. Agora, a grande questão é restringir com relação aos dados pessoais. Então, é isso aqui, acho que essa é a grande questão. Eu concordo. Eu também não vejo como maus olhos. Claro que, assim, até estou pegando aqui, ontem mesmo eu assisti um episódio do Black Mirror, sabe, o seriado da Netflix. Eu até queria passar aqui qual é o episódio exato. Eu acho que é o primeiro, o segundo, a terceira temporada, é aquele que eles colocam, falam de Os Odiados pela Nação. Eu acho que é esse o título do episódio. E nesse episódio aparecem um monte de abelhas eletrônicas, né? Porque diz no episódio que as abelhas estão sendo extintas, então o governo criou, junto com uma PPP, né? Uma parceria aí público-privada, abelhas para, né, mandar esse pólen, continuar fabricando, né? Deixando o ecossistema saudável. E claro, tinha um intuito secundário nas abelhas, que era o monitoramento, né? Da nação inteira, as abelhas espalhadas pelo país inteiro, monitorando todo mundo, real time e tal, a polícia usando tudo isso, e aí alguém mal intencionado, né, sem dar muito spoiler aqui do episódio, mas alguém hackeia todas essas abelhas e começa né, enfim, fazer coisas erradas. Não vou estragar o episódio para quem está vendo aqui, mas esse é o lado, talvez, claro, cinematográfico, tem muita poesia aí no que está sendo colocado, mas esse é uma ilustração de como esses dados mal geridos ou mal protegidos, né, podem ter consequências graves, né? Eu não sei hoje em dia... Oi, pode falar, Paulo. Não, acho que poesia é um eufemismo, é um terrorismo que você está falando. Exato. Bem colocado, exato.
Eu obviamente, não sou o engenheiro do Google, né, dessas empresas, não sei dizer, mas eu tenho ficado surpreso aí nos últimos meses aqui nos Estados Unidos com pelo menos meu feeling, né, do cruzamento dos meus dados com as coisas. Por exemplo, até mesmo no iPhone, esse aqui é o novo aí, sei lá, 12 Pro Max, caramba, se eu puxo aqui, quando você vê os últimos aplicativos que você quer usar, você dá aquela puxadinha aqui, se eu tô perto de um McDonald's, um dos aplicativos que aparece para mim é o Mac. Se eu estou perto do Chipotle, aquela rede mexicana, me aparece o Chipotle. Vou dar um exemplo. Fazia uns 2 anos, sei lá, 1 ano aí que eu não comia McDonald's. Aí, semana passada deu vontade, eu e minha esposa fomos no Mac. Eu ligo o Netflix aqui, qual que é o filme, né? Que ele me indica, aquele founder lá da história, né, do McDonald's. Eu falei, não, pode ser coincidência, claro que pode, mas eu não acredito mais nessas coincidências, que a gente conhece tecnologia, obviamente. Eu falei, não é possível, tá cruzando nesse nível de eu falar com a minha esposa, né, claro, o celular tá sempre comigo, o Alexa da Amazon tá aqui do meu lado, eu, né, devo ter falado com ela, vamos comer Mac hoje, não sei o quê, pronto. Já o Netflix me sugere aquele filme. Eu falei, não, aí é um nível inacreditável, né? Aquela história famosa, né, para encerrar esse ponto, né, da Target, né? Que ela tomou um processo de um pai, porque, né, esse foi um dos primeiros, né, que começou essa novela toda dos dados. Que um pai mandou uma carta para a Target e disse, o que vocês estão mandando aqui, cupom para roupa de bebê, para coisa de grávida, para minha filha? Ela tem, eu não lembro os detalhes, né? Talvez o Paulo saiba. Ela tem 18 anos, pô, que vocês estão mandando, para de encher o saco. Aí a Target, né, a empresa aí, se desculpou, falou, poxa, não, desculpa, né, não, né? E aí, depois de um tempo, o pai manda uma carta de novo para a empresa, dizendo, olha, desculpa, minha filha realmente está grávida. Quer dizer, a empresa identificou pelos comportamentos dela, né, pelo que ela estava navegando na internet, que ela estava antes da família saber, né? Então, isso foi as primeiras grandes novelas, né, que aconteceram no mercado aí anos e anos atrás. Claro que hoje, imagino, isso está muito mais evoluído, né, mas num nível que, obviamente, eu não saberia dizer. Por isso que eu acho que se faz necessário esse tipo de proteção, porque é o que vocês estavam comentando. A gente realmente é o produto. Hoje, esse é o novo petróleo, né, como o pessoal gosta de falar. Os dados, essa inteligência é o que hoje tem de mais valor, né? Olha, se me permite, Thiago, essa história de novo petróleo, ela já está ultrapassada faz tempo para mim. De uns 2 anos para cá, eu costumo dizer que o dado, na verdade, deveria ser tratado em usina nuclear, com a mesma proteção. Tá? Deveria estar lá em Sellafield, Fukushima, essas aí já explodiram, mas, enfim, deveria ter o mesmo grau de proteção. Tá? Já foi muito além, já foi trato como energia nuclear. Você, Henrique, uma pergunta. Aí na SpaceX, você, obviamente, imagino que no teu dia a dia você tem que lidar com CCPA ou sim, como é que está? CCPA, mas aqui eu não tenho uma posição que eu preciso tanto me preocupar com o tema. Eu sou agent, então eu não tenho a mesma responsabilidade que eu tinha quando eu já fui de PO ou quando eu fui de PC, né, pela GDPR, de PO pela LGPD. Então, eu sou apenas um agente da informação, mas, claro, sempre com bons olhos, guiando aí qualquer tipo de informação sensível ou o pessoal que venha a passar por aqui, né, a passar pelos olhos. Pegando um ponto que acho que até você mesmo colocou aí uns minutos atrás, né? A GDPR, ela protege, né, o cidadão europeu, independente de onde ele esteja, né? Então, ela é offshore, ela é transnacional, né? Na SpaceX ou nos lugares onde você trabalhou, e depois eu queria que você também respondesse, Paulo, você vê as empresas preocupadas, ou a SpaceX está preocupada com a GDPR também, mesmo ela sendo americana e tal, mas ela está olhando... Sem dúvida, sem dúvida. E por onde eu passei, talvez por sorte, eu passei por empresas que sentiam essa preocupação de fato. Essa preocupação em proteger, em dar encaminhamento a dados pessoais, ao resguardo dessas informações, obedecer aos direitos de oblívio, enfim, fazer o tratamento conforme a legislação exige que faça. E eu acho que por respeito ao cliente, pelo paciente ou pelo consumidor que ali eu trate algum tipo de dado, a empresa que não o fizer, com o tempo vai ficar fora.
ela vai ter que pensar. Por quê? Porque hoje a grande dificuldade não são mais as pessoas têm necessidade, elas têm o desejo de que os dados sejam protegidos. Eu, por exemplo, se eu estou no Brasil, eu entro num prédio, me pedem meu documento para tirar uma foto, eu já fico arrepiado hoje. Eu não sei vocês, mas eu fico arrepiado de ter um... Então, assim, isso é uma preocupação que as pessoas hoje, elas já têm uma cultura diferente de como os dados, elas já têm uma preocupação. Isso não precisa vir de uma entidade que se preocupa com as pessoas já se preocupam com isso. E pessoas são sempre a grande barreira para se implementar qualquer coisa, dentro de empresa, fora de empresa. Então, essa mudança cultural, eu acho que já está sendo vencida, se já não foi. Concordo. Mas pegando só o comentário do que você falou, eu concordo 100%, né? Eu não sou o cara que cria casa, mas toda vez que eu chego num prédio, né, corporativo, né? Bom, agora não mais, que com pandemia ninguém mais vai em prédio nenhum, mas antes, né, que você chega na portaria, a pessoa, o seu CPF, o seu RG, fala, mas para que você precisa dessa informação, né? Meu CPF, você vai pedir nota fiscal no meu nome, paulista, pô? A partir de agora você pode perguntar a finalidade, tá? Exatamente. A gente dá suporte para isso. Se alguém te pergunta o CPF, você pode perguntar a finalidade. E se você não concordar com a finalidade, você pode se recusar a dar o dado. Aí isso vai gerar outros conflitos, mas enfim. Outros problemas. É óbvio que essa... Desculpa, vai lá. Não, vai lá. Não, eu ia complementar que quando você vai na portaria de um prédio, em geral, você deixa sua foto e sua biometria, né? Além de pessoal, tem sensível, né? Sensível. E aí, imagina o seguinte, quer dizer, qual é o nível de segurança que uma portaria de um prédio tem para proteger, ou uma academia, a minha biometria? O que acontece a médio prazo? Esse dado vaza, um ladrão com a minha biometria e com a minha foto e com os meus dados... Uma impressora 3D bacana. Ele faz o clone do meu cartão de crédito, ele acessa o meu banco, sim. Ele faz o capeta, quer dizer, o que ele quiser se passar por mim, até meu passaporte ele tira. Então, gente, as empresas não tomaram ainda ciência da exposição que ela coloca a gente e que a gente acaba também cedendo por uma coisa de não questionar muito. O Alexandre falou, eu posso questionar a finalidade. Tenta num prédio falar que você não vai dar o seu RG, sua foto ou a sua biometria, você não entra. Vai vir 2 armários, né? Dois armários te tira. Né? Pois é. Mas ainda temos um longo caminho para percorrer, fora as câmeras que estão lá filmando e tal, né? Tem câmeras já com biometria facial, pegando todo o movimento de quem entra no prédio, sai. A gente não tinha uma segurança jurídica, hoje tem, se você entrar com qualquer denúncia, ou se esse dado vazar, ou se você entrar no condomínio do prédio e questionar, eu quero saber como é que você guarda esse dado, quem acessa, eu quero toda uma base legal para você guardar o meu dado. Aí nós vamos ver, né, a história pegar fogo, porque esse é um desafio que a gente olha pelo lado, como o Alexandre falou, poxa, é difícil e tal, mas quando a gente pensa na gente enquanto cidadão, a gente entende o quanto é importante que as empresas cuidem, né? Essa questão de gravar os nossos dados nos aparelhos de celular, né? Principalmente os que usam o aplicativo Android, eles pegam tudo, mas tudo. Né? Mas com o nosso consentimento. Com o nosso consentimento. Lembre-se disso. Eu fiz uma experiência... Nós consentimos isso. Ninguém lê a EULA, né? Mas eu fiz uma experiência... Por isso do Cookie Concept. Eu fiz uma experiência de revogar no iOS, no Android, todos os meus... todos os lugares onde eu dei consentimento para tirar foto, para gravar. Não fui lá na privacidade e tirei tudo. Sabe o que aconteceu? O celular parou de funcionar. Não funciona. Bloqueou. E eu comecei a receber mensagem da Google, falando, não, como é que você tirou tudo? Não pode, eu não consigo te fazer o celular funcionar se eu não captar tudo sobre você. Então, é esquisito. Para ter uma melhor experiência, né? Experiência e tal, né? E ganhar dinheiro. Por isso que o celular é mais barato. Né? Você está falando do iPhone, mas se você for no iPhone e tirar as configurações de privacidade, você não permitir, você vai continuar usando o iPhone, né?
Agora, no da Google, não. Você não consegue desabilitar. É verdade. Mas um ponto que você colocou, Paulo, até queria fazer uma pergunta em cima, né? Você comentou de o tamanho, né, a extensão do que estamos falando de proteção de dados, né, e tudo. E a gente está usando aí o exemplo, né, bonito do prédio, né? Mas na sua experiência, no teu dia a dia, quão você acha, né? E aí até passo essa pergunta depois para o Alexandre, que está aí também cuidando dessa frente com a gente na Icon. Quão você acha que o mercado entendeu a dimensão de tudo isso? Quanto que você acha que o mercado já está se mexendo para tudo isso? O mercado em geral, ou se você quiser, né, as SMBs e as grandes, como é que você está enxergando esse movimento? Acho assim que, percentualmente, 5% das empresas se mexeram, tá? Ou menos. Esse é um número muito real. Eu vejo isso por conta dos escritórios de advocacia que estão fazendo projetos de adequação, ou pelo número total de licenças que foram vendidas de software aí para privacidade, para LGPD. Vamos dizer aí que a gente tem de 16 milhões de empresas no país, e vamos dizer que 4% são empresas grandes, então nós estamos falando de 700 mil empresas, não temos aí 3.500 empresas que se mexeram, tá? Que botaram programas para rodar, que estão fazendo alguma coisa. Agora, isso varia por setor. Eu vejo que há um movimento mais forte, por exemplo, a área de saúde está mais preocupada, porque tem lá prontuário médico, né? Tem dados muito sensíveis que se vazam, causam um constrangimento maior, e tem setores que já são mais regulados, né? Então, pessoal de banco, né, está muito preocupado e tem se mexido bastante, né? Algumas legal techs ou startups da área aí de fintechs. Então, quem já tem uma regulação nas costas que tem que seguir, tem se preocupado mais, porque se não estiver compliance, ele nem fornece. Se você é fornecedor do Itaú, o cara te pergunta, vem cá, você já está adequado à lei? Não, então quando você acabar, você volta. Então, existe uma pressão de mercado que tem forçado alguns segmentos, e a gente atende muitos clientes que são prestadores de grandes empresas, então a grande empresa ela criou uma cascata, um efeito cascata de adequação em alguns segmentos. Então, saúde, finanças, telecomunicações, né? Alguns que tratam dados aí do setor bancário estão se adaptando. O restante está esperando, por exemplo, nós vimos o caso de uma grande construtora, e eu dei palestra no sindicato das construtoras recentemente, eles não queriam marcar a palestra. Eu falei, quando vocês quiserem, beleza. Saiu a notícia do processo dessa construtora, que tomou uma multa de R$10 mil, porque compartilhou os dados, né, de um cliente com a sua rede de fornecedores, de parceiros, né? Então, vendeu com a finalidade de vender um prédio. E aí compartilhar o dado com arquiteto, com cara de armário, com decorador, não sei o quê, tomou um processo de 10 mil, mas o processo de 10 mil para cada cliente que foi compartilhado o dado. Quer dizer, 10 mil foi mas multiplica isso por 1 milhão de clientes. É uma construtora grande. Você quebra a empresa. Então, aí na outra semana, o sindicato me ligou, pelo amor de Deus, vamos marcar a reunião, a apresentação, o setor entrou em polvorosa. Então, o Brasil tem essa característica de, assim, quando acontecer algo perto de mim, eu vou me mexer. Alguma coisa no meu setor, eu vou mexer. Então, eu acho que o movimento está espasmódico, quer dizer, e também a questão da lei ficar capenga, porque nós temos uma lei que é muito esquisita, quer dizer, ela entrou em vigor, mas a multa não. Então, a multa é só em agosto do ano que vem, sendo que é uma lei que já tem 2 anos. E a agência também não, né? E a agência também entrou essa semana. A Autoridade Nacional, entrou agora, né? Agora. Então, assim, você não tem quem fiscaliza. Aí o empresário, né? Um dia eu conversei com um empresário de concessionária de carro e ele falou assim, eu vou correr o risco, porque eu vou investir em LGPD, em segurança, Paraná, mas não vou tomar multa nenhuma porque não tem ninguém que me fiscalize. Né? Eu não estou fazendo nada de... Enfim, ele ponderou e falou, vou correr o risco. Né? Então, acho que o brasileiro está correndo risco até o momento que a coisa esquentar. Né? Na hora que esquenta, ele fala, não... Acho que Paulo travou aí. Esquentou tanto que travou. Mas eu vou continuar o que o Paulo estava dizendo, né? Aquela grande questão, né? Nossa, o Brasil tem a famosa cultura de pensar assim,
vamos esperar a lei pegar, né? Não é a lei entrar em vigor, é se a lei vai pegar ou não, porque tem muita lei que entra em vigor e não pega, né? Então, o Brasil ainda temos esse hábito, né, de pensar se vai pegar, se não vai pegar, vou esperar pegar primeiro. Se pegar, a gente corre aqui e faz. Mas, de novo, torna a dizer aquela questão dos custos, do custo. É um custo que, se você pensar, é um custo muito baixo para se adequar à lei, face às sanções que ela impõe. E é o que o Paulo estava falando. Você quebra, eu diria que 90% das empresas, se acontecer um data breach e a empresa for ali no limite do que é imposto aí de sanção, né? Se for com relação a faturamento, etc. Então, é um risco que o empresário de médio, pequeno porte corre, é o risco que ele vai assumir. Né? Eu concordo 100%. Que estão se adequando aí, já estão adequadas. Na nossa experiência na Icon, a gente tem sentido um pouco disso também. Tem algumas empresas, independente até de porte, já preocupadas, já, né, estudando, se mexendo. Claro, entre aspas, está todo mundo atrasado, né, porque a lei, digamos, já está em vigor, já era para estar com tudo pronto, mas enfim. Mas não pegou. Mas estão fazendo alguma coisa. Mas a gente escuta de muita empresa do tipo, poxa, gostamos da proposta, legal, né? Eles testam tudo que a gente tem para oferecer com a LGPD, mas vai ficar para o ano que vem, a gente vai tentar pôr para o orçamento do ano que vem, como se não fosse uma prioridade, né? E é o que você bem colocou, eu acho que a gente, como cultura, né, nós brasileiros, a gente espera o calor, né, chegar, agora eu corro, né, agora eu tento fazer de última hora, mas eu entendo que para essa questão da LGPD, essa estratégia não funciona muito bem, porque se o calor chegar em você, já é tarde demais, né? Você já vai estar com a corda no pescoço, né? Mas tem um grande ponto que eu vi, porque eu vivi desde o começo a implementação da LGPD, todas as postergações, enfim, desde o nascimento, o Congresso, enfim. Todas as dificuldades não se comparam ao que a gente tinha ali no passado recente, com a escassez de tecnologia. Então, nós não tínhamos ferramentas no Brasil adequadas. Por quê? Todas as ferramentas são, óbvio, né? Empresas que se aproveitaram e falaram, olha, eu já tenho ali uma base, né? Eu já tenho a GDPR, eu já tenho a CCPA, eu vou só adequar e vou, vamos dizer, colocar lá no Brasil, né? E vamos para não ser outra coisa. Não é assim. Então, assim, eu tive muita dificuldade de encontrar realmente, de fato, no passado, tecnologias que apoiassem numa implementação de fato de processos dentro de TI, obviamente guiados aí pela lei. Né? Eu nunca vi tanta facilidade das áreas de TI para se tratar com jurídico igual eu vi quando chegou a LGPD. Todos se entenderam, foram super parceiros das áreas. A grande dificuldade sempre foi a tecnologia. Hoje não é mais. Hoje eu vejo que o mercado melhorou, o mercado realmente fez ferramentas nossas, de nós para nós mesmos, brasileiros para brasileiros, para a nossa legislação, enfim. Que o mercado desenvolveu muito rápido. De retalho, que não fosse uma coxa de retalho misturada com o GDPR, com o CCPA, por exemplo. Então, eu vejo dessa forma. Hoje pegando esse gancho do Henrique, Paulo, conta um pouquinho para todo mundo que está aqui com a gente sobre a LGPD Now, fala um pouquinho da nossa parceria, conta um pouquinho do trabalho aí que você tem feito no mercado. Até aproveitando, já passo a palavra para o Paulo, até o Rogério Biondo colocou aí nos comentários um comentário bem pertinente, bem correto, dizendo o seguinte: lembrando que essa jornada de adequação à LGPD abrange 3 pilares, jurídico, governança e tecnologia. Um grande equívoco que muitas empresas estão cometendo é imaginar que ficarão em compliance com a lei apenas remodelando a parte jurídica. Isso é verdade. Muito bem colocado. Queria enriquecer aí o que o Rogério falou, eu colocaria um 4º pilar aqui, tá, na tela. Quer dizer, a gente trabalha também muito a questão da cultura, quer dizer, a LGPD é mudança cultural, né? Nós temos que lembrar que, além de todo o esforço tecnológico, jurídico, compliance, a gente precisa lembrar que se a pessoa continuar deixando a senha no post-it e deixa no teclado, ou vai almoçar e deixa o computador aberto logado, quer dizer, pequenas práticas vão
detonar todo o processo de adequação. Então, dentro da LGPD Now, a gente construiu aí, junto com essa parceria com a Arcon, uma série de ações que vão nos permitir entender que nível de adequação a empresa se encontra, né? Nós construímos aí com Data Classification e o Auditor um mecanismo tanto na busca de dados não estruturados, como também uma gestão a incidentes. Então, a gente construiu uma arquitetura baseada aí no ServiceNow que cobre 100% do que a lei pede, né? Toda a parte de inventário, descoberta de dados, análise de fragilidades, mapeamento de dados, todo o portal do titular, análise jurídica, os treinamentos. Então, criamos uma arquitetura que dá um norte, principalmente para as empresas, como é que ela está e para onde ela tem que ir. E, principalmente, administrando os incidentes e os pedidos dos titulares. Então, a gente construiu 20 módulos que vão do diagnóstico ao dia a dia, né, utilizando essa dinâmica aí, Networks e ServiceNow, de uma forma muito interessante, muito integrada, dando ao DPO uma visão total de todos os seus pontos aí de controle, né, e facilitando a descoberta de dados. Imagina uma empresa que tem centenas de bases de dados, saber onde achar o dado de uma pessoa, né, como é que responde em 15 dias, isso é impossível. Na Europa, o pessoal está demorando 6 meses, porque está fazendo na mão. Eles têm lá 30 dias mais 30 dias, e o cara recebe ou um e-mail ou uma carta, diga-se de passagem. É o meio mais usado na Europa para você solicitar uma carta, e aí chega a carta e você tem 30 dias, não consegue achar os dados, pede mais 30 dias, você pode renovar lá, né? Então, aqui a gente está igual a questão das eleições nos Estados Unidos, Thiago, e eleição no Brasil, quer dizer, aqui a gente responde no dia, né? Nos Estados Unidos fica essa novela. Então, a gente está com tecnologia para isso, né? E para fechar a visão de compliance, o que nós fizemos? Estruturamos um controle aqui com o ambiente, né, em uma metodologia onde a gente conseguiu classificar todos os itens da lei enquanto itens de conformidade. Então, nós quebramos a LGPD em 150 itens de conformidades e apontamos para cada item quais são as políticas, riscos, controles, plano de contingência, como é que você administra no dia a dia, né, além de usar plataformas, os seus processos, né, aí jurídico, processo de tecnologia, mas olhando toda a sua orientação prática de como o DPO acompanhar tudo isso que você tem que tocar, né? Então, não vou fazer a apresentação aqui da plataforma, não é isso, mas lembrando o seguinte, que no final das contas vai sair um monte de plano de ação, né, que você pode enxergar com risco, com prioridade, cronogramas, tarefas, mas isso aqui vai ser o dia a dia do DPO, implementar um processo de mudança olhando várias perspectivas, né, vários níveis de risco diferentes, várias ações. Então, é meio que você colocar um avião para voar e, ao mesmo tempo, estar ali implementando mudança no motor, ajustando rota, colocando ali uma série de mecanismos no seu painel de controle para você dar conta, né, de fazer toda a sua análise, toda a sua prestação de conta, enquanto riscos, enquanto ações, né, mas dando um sentido de rumo, né, como é que eu consigo atender a tantos itens de conformidade. São 150 pontos de conformidade, né? E aí entra todo o trabalho do Networks, que é fantástico, né, de me dar um compliance em relação ao comportamento de usuário, em relação à rastreabilidade, em relação à configuração do ambiente, porque o DPO não pode ser refém da TI. Ele vai ter que ter uma visão independente, ele tem que ter controles que dão para ele capacidade, porque a LGPD não deixa de ser um item de compliance no meu dia a dia, e eu vou precisar ter autonomia para saber e ter rastreabilidade de quem fez o quê e tal, e eu também preciso saber se a TI mudou alguma coisa e eu não fiquei sabendo. Quer dizer, a TI deu nível de senha, de acesso, de permissionamento, mudou todo um controle, como é que eu vou saber? Então, nós integramos o que o Networks aponta com toda uma base do ServiceNow para a gente tomar medidas e o DPO poder controlar aí tanto uma gestão daquilo que é processado, como administrar possíveis incidentes que às vezes a TI não vai nem me avisar, né? Então, essa flexibilidade é muito importante. E sem falar no grande gargalo para mim, Thiago, que é
os dados não estruturados. As empresas não sabem o tanto de dados que ela tem em Word, Excel, PDF. A maior fonte de vazamento e de vulnerabilidades não é o que está no dado estruturado, é o que está fora, porque não tem medida de segurança aqui, né? A maioria das empresas está compartilhando um monte de arquivo, não sabe nem volume, nem onde eles estão, nem que tipo de documento e nem a relação entre eles. Então, eu acho que essa é a grande riqueza desse trabalho, é dar uma visibilidade de volumes. Nós encontramos empresas aí com 5, 6 milhões de documentos sensíveis no file server com todo mundo acessando, quer dizer, de atestado médico de funcionário dizendo que ele tinha um problema mental, né, ao salário da empresa, enfim, contratos, tudo isso aberto. Então, é muito rico quando a gente faz o uso de ferramentas para descobrir, né, todo o nosso processo aí de busca, né, do que existe dentro do desafio da LGPD. Então, tem dado espalhado, e só para fechar, nós visitamos uma empresa que falava o quanto ela conhecia do ambiente. Então, a gente sempre pergunta, quantos bancos de dados você acha que você tem? Né? Qual o tamanho da sua estrutura? O cara, eu tenho uns 30 bancos de dados e tal. Quando a gente rodou, nós achamos 208 fontes de dados diferentes. Ele não conhecia a maioria, porque o pessoal do marketing criou o seu, porque fala que a TI não atendia a tempo, ele foi lá e contratou, né? O pessoal que é bem típico, né? Bem típico, é normal. Mas aqui na Icon a gente fez um teste, aproveitando o teu gancho, Paulo, com uma empresa da área financeira, e a gente estava fazendo teste com o pessoal da área de segurança. Então, olha só, pessoal da área de segurança. Quando a gente classificou os dados para eles, a gente classificou uma parte ali dos dados como sendo contas bancárias internacionais, numa empresa de finanças. A gente encontrou quase 5 mil contas bancárias num compartilhamento chamado Share. Acredite se quiser, chamado Share, que todo mundo tinha acesso. O cara falou, como que tem conta de banco aqui? Eu falei, cara, não sei. Eles descobriram que tinha dado do cartão de crédito de um dos sócios nessa pasta. Quer dizer, muitas vezes o cara fala assim, não, eu sei, a gente às vezes acredita que empresas que já têm compliance, né, porque tem ISO 27001, ISO 27002, PII, PCI, SOX, RIPA, um monte de compliances diferentes que essas empresas de healthcare e de financial têm que ter, a gente acha que eles já estão preparados. Mas quando você vai ver no fundo da questão que você está colocando, a gente vai lá e pergunta, olha, o que você tem? O cara não sabe. Então, assim, as nossas ferramentas é nisso que a gente ajuda, né? Ao cara tomar esse conhecimento e aquilo que você falou, né? LGPD atuando nos 4 pilares. Inclusive para ajudar a conscientizar, que eu acho que é um ponto muito importante que pouca gente está dando atenção, que é explicar para o cara, olha, dados de cartão de crédito não pode salvar lá na pastinha, né? Você tirou uma foto de um CPF ou RG, fez um scan de alguma coisa, usou, apaga, não deixa lá, porque alguém vai copiar, vai para o backup, e aí depois é como se tivesse entrado na internet, né? Ninguém mais sabe quem é o dono, como aquilo foi parar naquele lugar. Uma coisa que é fato de tudo isso, né, que a gente está falando, é que eu entendo que para onde quer que a gente olhe no mercado, quem pelo menos ainda não caiu na real, né, do que é a LGPD, eu acho que quando você, Paulo, a gente faz os testes, os trials, as demonstrações que a gente, né, faz para o pessoal, eu acho que aí começa talvez, né, sink in, né, começa a cair na real e fala, nossa, o tamanho da trolha. Porque geralmente o cara fala, mas poxa, eu tenho, né, é o que você falou, eu tenho tudo nos meus bancos de dados aqui, bonitinho, tal, organizado. Quando a gente faz uma primeira varredura e começa a olhar e fala, cara, você tem dado até dados, né, não dado, até na parede, aí o cara, nossa, realmente precisa de organização, de processo, de um sistema, né, de governança, acho que muita gente, é o que você falou, talvez eu concordo bem aí com a tua estimativa, 95% do mercado ainda não caiu a ficha das consequências e nem do trabalho que tem que ser feito para ficar adequado à lei. Né? E tem um ponto que, assim, a segurança da informação sempre foi renegada nos últimos 30 anos. Quer dizer, o pessoal da TI sempre foi o pessoal da TI, fica lá. E hoje não existe mais TI, existe tecnologia de negócios. Os nossos negócios são a pura TI. Pergunta na SpaceX se tem um departamento de TI. Não, eles são a TI, quer dizer, é tudo uma coisa só. As nossas empresas são movidas a dados, são movidos a software. Tiram a internet de uma empresa, tira o banco de dados de uma empresa,
tira, né, algum processo, algum aplicativo, um site, acabou a empresa. Quer dizer, os negócios estão se fundindo, então não dá para... É igual o marketing, quando lá atrás o pessoal tem que ter um departamento de marketing. O marketing é muito grande para ficar num departamento, e a mesma coisa a tecnologia é muito grande para ficar restrita a uma área. E o tamanho de decisão e o porte, as estratégias todas hoje estão ligadas à tecnologia. Então você deixa a TI fora na hora de tomar uma decisão, então não tem mais jeito. E privacidade agora vai ter que estar em cada processo decisório. Quer dizer, eu vou lançar uma ideia, uma campanha de marketing, tá? Mas o que eu estou ferindo da LGPD? Aonde eu estou armazenando o dado? Qual a segurança? Eu vou dar direito para o cara fazer um opt-out? Eu tenho onde o cara reclamar e fazer um papo com o DPO? Aonde que está a política de privacidade? Cadê a política de segurança? Entende? Não tem como eu comprar uma empresa. A Oracle comprou um conjunto de empresas, gastou 3 bilhões ano retrasado e jogou tudo fora porque descobriu que as fontes de dados não eram legais. 3 bilhões de dólares foram para o lixo porque não tinha consentimento, não tinha origem, não tinha como usar aquilo legalmente. Então, as empresas que estão na Bolsa não vão poder mais negociar se não tiverem adequados à lei de proteção de dados. Vai ser item de auditoria de Big Four. Você vai lá, vamos fazer um due diligence aqui. Cadê a lei de proteção de dados? Então, Thiago, é incrível, né, Henrique, que as empresas não tenham parado ainda para pensar que isso virou um item de sustentabilidade, é um item de sobrevivência. É um item de negócio, né? O negócio ele depende disso agora. Você imagina que eu vou perguntar para qualquer cliente, para qualquer empresa, você tem contador? Você tem contabilidade? Ninguém pergunta isso, porque é óbvio, né? É uma obrigação. E hoje, o que são os nossos dados? São os nossos ativos. Então, o que você vai ter que perguntar? Perguntar se tem um DPO vai ser a mesma coisa que é ridículo para a gente hoje perguntar se tem um contador. Porque o DPO ele é o contador de ativos de dados que eu tenho dentro da empresa. Então, assim, quem faz o balanço de dados? Quem fala o quanto entrou e quanto saiu? Quem fala como é que esse dado entra e navega horizontalmente dentro da empresa? Quem fala das medidas de segurança? É a mesma analogia. Exato. Então, como é que eu faço uma contabilidade no papel de pão, no caderninho? Não existe mais. Exato. E ter esses controles, a governança, tudo isso colocado bem feito, né, na empresa, né, porque é uma faca, né, de 2 gumes, né, pode ser para um lado ou para o outro. Se você não tiver a gestão, não tiver a governança, não tiver o controle, os dados podem ser um baita de um passivo na sua empresa, como a gente falou, que podem quebrar a sua empresa. Se você fizer a boa... É um risco... Hoje eu diria até potencialmente mais do que risco trabalhista e outros riscos bem tradicionais de Brasil, né? Agora, bem adequado, bem gerido, controlado, com governança, tudo direitinho, passa a ser um ativo, que é exatamente o exemplo que você colocou aí dos 3 bilhões de dólares. Se tivesse sido, né, bem administrado, os dados com consentimento corretos, né, tudo bem controlado, teria sido um baita de um ativo, mas virou uma trolha, né, basicamente. Então, eu acho que é isso que o mercado brasileiro ainda precisa entender. Eu acho que eu concordo com você que o nível de maturidade desse tipo de... Assim, acho que em termos de conversa, o mercado está falando, né? Tá soando bem, né? Mas em termos práticos, tem poucas empresas entendendo o tamanho do desafio e a necessidade de se adequar o quanto antes, de forma correta. Também porque, vamos ser bem preto no branco aqui, o Brasil adora fazer coxa de retalho ou aquela gambiarrazinha, né? Ah, não, eu vou usar o meu não sei o que aqui para... Cara, não dá para fazer gambiarra com um negócio dessa importância, né? Até porque, qual que é o problema, né? A autoridade entrando em vigor ano que vem, vamos dizer que a gente tem um ano ainda de estruturação da autoridade nacional, ela vai pedir 3 coisas no primeiro dia para quem tiver uma denúncia. Vamos dizer que vazou um dado de uma empresa e a autoridade nacional vai lá te perguntar: cadê o seu DPO? Cadê o seu relatório de impacto, que vai ter que ter todo o data map, matriz de risco, ações de contingência, né? E me dá o seu plano de TI. Como é que está a sua arquitetura? Quais são as medidas de segurança que você toma? Se você não tem essas 3 coisas, já você não tem atenuantes aí, quer dizer, porque já tem 3 anos que a lei vai estar em vigor. Como é que você constrói um data mapping
né, um inventário de dados, uma análise de fluxo de processos, da base legal. Gente, não, como foi bem falado, não adianta só o lado jurídico, porque o lado jurídico ele vai olhar um pedacinho do problema. E aí esse volume de dados, por exemplo, teve um caso muito interessante de um pessoal de RH que colocou lá no inventário de dados feito pelo jurídico que todos os processos, todas as fontes de dados, todos os campos que ele tinha na mão naquele processo. O jurídico já tinha encerrado a sua análise, só que nós fomos chamados para fazer um double check, né? O que ficou fora do RH? Um banco de dados com 7 mil atestados médicos. Imagina se não roda a ferramenta, a gente falou, mas o que isso aqui está fazendo fora do inventário feito pelo jurídico? Ficou fora. E se vaza o dado do atestado médico? Como é que a empresa explica que fez um data mapping sem olhar todas as possibilidades, né? Então, é um trabalho em equipe, é um trabalho que tem que ser feito envolvendo várias áreas da empresa, mas antes de tudo, né, aquilo que eu falei, é um trabalho cultural, porque as pessoas vão ter que se conscientizar, né, que todas as empresas vão precisar tomar medidas mínimas, né, para se adequar. Mesmo que ela seja pequena, aí você viu, o Rogério colocou... A pergunta eu ia pegar esse gancho. O que você acha, Paulo? Na Europa, você só precisa ter um DPO acima de 250 funcionários, né? No Brasil não tem esse corte ainda, então é bem provável que vai haver um corte para as pequenas empresas, né? Vai haver um corte em relação ao porte de funcionários. Então, lá na Europa, 250 funcionários. Não é que ela não vai ter a obrigação de se adequar à lei, vai precisar, mas ela não vai ter que ter o DPO oficialmente, né? Uma pessoa, né, Brasil, digamos, dedicada, né? Uhum. Exatamente. Então, no Brasil ainda vai ter uma série de... Só no Congresso tem 200 pedidos de alteração da Lei de Proteção de Dados. Fora o que vai vir da Autoridade Nacional em termos de normatização. Então, nós temos uma novela longa ainda de entender como a coisa vai acontecer. E cada setor vai poder criar regulamentações setoriais, né? Então, por exemplo, o pessoal que está ligado à telefonia, pode ser que o setor se organize e crie suas regras e leve para a autoridade nacional. Então, ainda vai ter muita discussão de como se implementa na prática. Mas se inspirar na GDPR e ver o que já foi feito, a gente já tem um dever de casa enorme aí para fazer. Até só para fazer um adicional, teve uma proposta que chegou aqui para a gente que foi até interessante, que a lei realmente ela não tem esse tratamento diferenciado para quem é muito pequeno e que, né, porventura, vai acabar tendo algum tipo de dado ali pessoal e vai ter que fazer esse tipo de tratamento. Mas foi eles fazerem como se fosse uma assembleia ou como se fosse um sindicato que estava provendo isso para várias empresas menores. Então, chegou um cliente para a gente que, na verdade, ele representava 20 outros pequenos negócios que se juntaram para entrar em adequação, porque eles têm dados, eles tinham essa consciência, né? Olha só que bacana, eles tinham a consciência de que precisavam fazer o tratamento, de que não tinham dinheiro suficiente para contratar um DPO ou para fazer uma coisa muito elaborada, mas mesmo assim, com a preocupação, eles resolveram se juntar e falaram, olha, a gente quer contratar um serviço para essas 20 empresas aqui, a gente quer ver como é que isso vai ser possível de ser feito. É uma solução legal, uma solução que talvez os sindicatos pudessem colocar isso como uma parte aí do que a gente já paga para sindicato, né? Colocar isso como uma parte de serviço oferecido pelo sindicato, até talvez receber um pouco a mais, um fizinho a mais, para ajudar as empresas a ter esse tipo de adequação. Porque eu acho que se a gente, vamos dizer, organizar isso de uma forma bem estruturada, a lei é a lei. Então, está escrito na pedra, não pode mudar. Mas a gente pode, sim, se adequar e tem essa oportunidade para as pequenas empresas. Se elas se juntarem, ou sindicatos aí, prover algum tipo de serviço para elas como uma forma de retribuir aí a contribuição que as empresas fazem para eles, né? Maravilha. Excelente. A gente tem mais alguns minutinhos aqui, então quem quiser mandar pergunta, fique à vontade. Se quiser aproveitar, Alexandre, para mostrar o que você tinha preparado aí um pouquinho, bem rapidinho. Só para comentar rapidinho com vocês, pegar até o gancho do que o Henrique falou, junto com o Paulo, que hoje a gente tem tecnologia para ajudar vocês a atingir esse objetivo, né, e ficar em compliance com várias normas internacionais e até mesmo
ficar dentro da lei, vamos colocar assim, e que nem sempre é uma coisa muito custosa ou muito difícil de ser feita. Então, o que o Henrique falou tem total sentido de que a gente hoje tem tecnologia para fazer isso. Então, eu só vou mostrar aqui coisa bem rápida para vocês, que é como que as nossas ferramentas, né, uma das nossas ferramentas, na verdade, consegue auxiliar nessa descoberta de dados aí estruturados e não estruturados, do que é sensível e do que não é. Então, a ideia é, parece uma coisa complicada ou difícil de ser feita, mas a gente tem um modo de facilitar, e a LGPD Now tem ajudado bastante a gente aí no lado jurídico, vamos colocar assim, já que a gente é o braço de tecnologia para esse processo. Esse cara aqui é o Data Classification. O objetivo dele é classificar dados. Então, ele vai dizer se ali tem CPF, RG, vai dizer se o dado é sensível ou não. Ele diz isso baseado no conteúdo do arquivo. Então, é como se fosse uma pessoa que está lendo aquele documento e dentro dessa leitura ela vê um CPF e fala, olha, esse cara aqui tem um CPF, esse cara aqui tem um RG. À primeira vista, para as empresas poderem fazer isso, parece que é difícil. Né? Tem muitos clientes nossos que falam assim, nossa, não sabia que era fácil fazer isso, porque eu achei que era uma coisa assim, que ia ter que instalar um monte de coisa e tal. E esse cara nem a gente tem para ficar te perturbando de você ter que ficar fazendo deploy de agente em um monte de lugares diferentes. O que você precisa fazer é colocar os seus dados aqui dentro, aí a gente aceita vários tipos de fonte de dados diferentes, né? Desde banco de dados como dado estruturado, até pastas e arquivos de compartilhamento de arquivos, por exemplo, como os não estruturados. E o que você vai ter como resultado é basicamente isso aqui, ó. Eu tenho uma taxonomia que vai procurar o tipo de arquivo ali para você, e dentro dessa taxonomia eu posso ver os resultados. Então, a gente tem uma taxonomia aqui para LGPD, essa aqui é só um exemplo, tá? Mas ele fala que nesses dados que eu coloquei, eu tenho 9 CNHs, 335 CPFs, 169 RGs e 91 números de INSS. Você pode procurar qualquer tipo de dado, desde um número de cartão de crédito, a dados de healthcare, como a doença, ou encontrar ali formulários de saúde. Você pode encontrar qualquer tipo de dado porque você pode criar a sua própria taxonomia. Mas olha só como é fácil você ter um mapeamento de dados, pelo menos para te ajudar nesse momento inicial. Aqui eu consigo ver os tipos de dados que eu tenho. Então, se eu clicar aqui em CPF, ó, ele vai me trazer aqui várias informações. Aqui, na verdade, ele traz as regras de como ele está procurando isso para a gente. Eu vou fazer um filtro aqui só para não vazar dados de ninguém para vocês. Então, vou colocar aqui no meu share, que eu já preparei. Ele fala que tem 6 CPFs aqui dentro. Quando eu clico em browser, pronto. Ó, ele na lata, ele já traz todos os documentos para a gente que contém RG CPF. Documento de Excel, documento de imagem que é um PDF, documento de imagem que é um RG. Ok? Então, ele já pega esses dados para a gente e mostra quais são... Então, quer dizer... vamos dizer, grande parte de você trabalhar e saber que tipo de dado você tem e o quão sensível ele é para depois você poder se adequar, ver que tipo de processo você vai fazer, como é que você vai tratar esse dado, aqui você já tem. E aquilo que o Paulo falou, essa descoberta que permite você descobrir que você tinha um monte de coisa errada em um monte de lugar indevido. Outra coisa que você pode fazer bem simples é vir na parte de reports, por exemplo, nesse Content Distribution aqui, e pegar o teu mapeamento de dados. Então, se eu vier aqui, por exemplo, colocar que eu quero um mapeamento de dados para LGPD, e clicar nesse botãozinho Generate, por exemplo, ele já gera para mim, olha, você tem dados genéricos aqui da LGPD em administrativo e tem dados pessoais também. Em tecnologia, por exemplo, eu tenho dados pessoais, mas para as tecnologias geralmente só tem software, script, coisas que o pessoal de tecnologia utiliza. Por que raios tem dados pessoais aqui dentro? E a partir daí você começa a tomar o cuidado devido, né? Coloca o DPO para trabalhar, a área de segurança para trabalhar, a governança e todo mundo que precisa trabalhar com esses dados para entender o que esses dados estão fazendo nesses lugares e, claro, ficar adequado. Então, você consegue tanto gerar evidência de quais são os dados sensíveis, onde eles estão e, claro, quando você se adequar, mostrar que você também não tem mais aqueles dados indevidos nos lugares ali indevidos também, tá? Então, de forma bem simples é isso, não é uma coisa difícil, não é uma coisa de outro mundo. E a Icon está aqui junto com a LGPD para te ajudar a fazer isso. E como o Henrique tinha citado, né, tecnologia aí está a nosso favor nesse caso. Você que com 2 cliques ali eu já encontro vários documentos que eu preciso tomar conta e isso é muito bom para a gente aí como departamento de TI e, claro, né, empresas que querem ficar adequada ali para não ter nenhum tipo de sanção. É isso. Excelente. Maravilha, Alexandre. Obrigado. Bom, acho que estamos chegando no finalzinho aqui do nosso horário. Queria agradecer todo mundo aí que entrou no webinar com a gente. Obrigado aí pelas perguntas. Tá vindo mais perguntas, mas vamos ter que encerrar. Vamos deixar para responder essas perguntas depois aí em offline. Mas como foi muito bom, a gente nem falou do STJ, hein? Olha só que maravilha. Significa que o papo foi muito bom.
Então, o hacker não liberou lá ainda, viu? Ainda, né? Não dá para falar que vazamento de... Legal, mas Henrique, obrigado pela sua experiência, tudo que você comentou aqui, uma lição para a gente. Espero que a gente possa fazer outros webinars juntos. Espero que a posição no SpaceX não seja temporária. Amém, amém. Estamos torcendo. Né? Os brasileiros têm que dominar essas empresas aí americanas. Paulo, obrigado pela aula de sempre, pela parceria. E todo mundo que participou, espero que vocês entrem nos próximos. Foi um prazer. Deixa eu só fazer 2 pontos. Primeiro, o pessoal deu feedback muito positivo para vocês, então a gente fica extremamente feliz, né? A Valdenice acabou de mandar aqui mais um feedback para a gente. O Rogério perguntou se vai ficar gravada. Vai ficar gravada, a gente vai colocar no YouTube para depois vocês poderem assistir de novo. Tinha uma pergunta se os dados não estruturados estão cobertos. Sim, os dados estruturados e não estruturados estão cobertos. Inclusive, toda a parte jurídica aí com o pessoal da LGPD Penal também está coberto. Então, depois procura a gente aí para a gente poder te ajudar. E é isso, tá? Vai ficar gravado, a gente vai mandar para vocês. Eu deixo meu muito obrigado aí aos nossos amigos que participaram com a gente hoje, o Henrique e o Paulo, e o Thiago, que proporcionou para a gente esse evento aí maravilhoso, para que a gente pudesse ter essa tarde maravilhosa. Obrigado. Maravilha. Pessoal, obrigado. Boa tarde para todo mundo. Um abraço. Boa tarde a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.